Minha amiga e meu amigo, vou te mostrar um vídeo. Nele você verá o militante de esquerda, lulista, disfarçado de humorista, Gregório do Vivier, reclamando que foi demitido da empresa a qual trabalhava. Assista esse vídeo com muita atenção. Em seguida, eu volto com os meus comentários. Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa para lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro. Para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela, e eles fizeram um bom e velho: não é você, sou eu, a gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade, não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram para a gente bolar um programa novo para o ano que vem, 2025, que seja totalmente brasileiro. E eu estou com muita vontade de pensar nesse programa novo, com um personagem novo. Sim, porque o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária. E as pessoas acham que eu acordo. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá na padaria, just comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária. E a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto, porque eu fiz um programa sobre isso, falei pra caramba lá. Pois bem, minha amiga e meu amigo, o relato de Gregório do Vivier mostra que é verdade aquela máxima que diz: na vida, nós só colhemos aquilo que plantamos. E por que eu digo isso? Gregório do Vivier ele é produtor, era produtor daquele programa chamado Porta dos Fundos, que se notabilizou por fazer produções em finais de ano com claro objetivo de fazer deboche com a fé cristã, a fé alheia. Foram inúmeras produções, inúmeros episódios, em vários os anos, em que Gregório do Vivier, com seus companheiros de produção, como Fábio Pochá, fazia um verdadeiro achincalhe com a fé alheia. Era muito comum ele colocar Jesus Cristo como embriagado, fazer produções colocando Jesus Cristo como embriagado, como homossexual. Maria, a mãe de Jesus, ele colocava como garota de programa e outras aberrações mais nesse sentido, não se importando com as críticas dos brasileiros que reprovavam todas essas produções. Vale lembrar, senhoras e senhores, que Gregório do Vivier, que está reclamando de ter perdido o seu emprego, ele fez inúmeras produções nesse sentido. Não foram uma, não foram duas. Todos os anos eles desafiavam os brasileiros e faziam os seus deboches com a fé alheia. E por que eu digo que é um deboche, porque era um desafio? Minha amiga e meu amigo, o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes. Onde desses 212 milhões de habitantes, 88% professam a fé cristã. Mas mesmo assim, sem se importar com a fé alheia, o sentimento dessas pessoas, eles faziam as suas produções sem nenhum temor, de uma forma agressiva, desrespeitosa e levava ao ar. Porém, o programa Porta dos Fundos, eles tinham no início a detenção do programa, só que eles venderam por uma empresa estrangeira. E essa empresa estrangeira resolveu mandar Gregório
do Vivier embora, que agora está aí reclamando aos quatro cantos. Eu não quero que ele se lasque, desde que ele tome juízo e vergonha na cara. Procure conversar com aquele que ele mais agrediu. Porque aquele que ele mais agrediu é que vai estender a mão para ele, podendo proporcionar a ele uma vida reestabelecida e até melhor. Jesus Cristo, que ele tanto atacou. Não tem que pedir desculpa aos brasileiros, não. A gente viu ele fazendo a militância política partidária, sobretudo de esquerda, defendendo Lula, atacando Bolsonaro de uma forma leviana, atacando os apoiadores de Bolsonaro de uma forma cretina. Mas esses brasileiros não querem desculpa dele, não. Ele não precisa se desculpar com essas pessoas. O que ele precisa é abrir a mente e o coração e conversar verdadeiramente com aquele que ele agrediu, Jesus Cristo. Aí sim, a vida dele vai estar reestabelecida. Mas ele precisa fazer isso de forma verdadeira, de forma séria, humilde, reconhecendo Jesus Cristo como o nosso Salvador e não como alguém a ser atacado, apedrejado. Não, não, Jesus Cristo é só poder. Querer apedrejar Jesus Cristo é inútil, é em vão. É pedra que bate e volta contra o próprio arremessador. E que a mudança se